esse é um tema que aqui no meu consultório chega muito para a Renata também. A questão do peso da nossa ancestralidade. Aí eu andei fazendo algumas pesquisas aqui para poder dar um pouquinho de estrutura, né, para essa nossa conversa, para alinhavar essa conversa. Então, a questão da ancestralidade, ela tem basicamente quatro raízes, quatro formas de serem vistas, na verdade, né? Existe a forma cristã, oriunda, né, do conceito cristão, que é a questão da família, ancestralidade familiar. Então, o pai, o avô, o bisavô, o trisavô, até chegar lá, sei lá em quem, né, nos primórdios da genética daquela família, que foi se cruzando e formando aquelas linhas, né, ancestrais e genéticas. Existe a linha reencarnacionista, que também fala a mesma coisa, porém ela acrescenta um dado. E esse dado é que pode ser que esse avô, esse bisavô, essa avó, pode ter sido o mesmo, que vivia aquela experiência lá e hoje renasci na minha família para recontinuar. Isso é tão interessante que alguns povos muito antigos, mas muito antigos mesmo, remonta às primeiras registros da primitividade, dão nuances dessa formatação, dessa ideia, né? Inclusive, os judeus e os povos ali árabes, eles têm essa concepção de juntar os 10%, que é fazer a fortuna familiar, o nascimento do patrimônio, para que eles pudessem morrer, porque a vida é finita, né? Fisicamente finita, e se eles tivessem que renascer no neto, no bisneto, eles teriam eles deixariam para os filhos tanto dinheiro quanto esses filhos não conseguiriam gastar, e quando eles voltassem à encarnação humana, eles ainda teriam uma qualidade de vida boa. Esse é um dos princípios que regem a noção do patrimônio, né, do deixar patrimônio. Também a questão há até uma parábola das tâmaras, né? Que a tâmara é uma árvore que ela leva 70 anos para poder produzir. Então, quem planta tâmaras não colhe tâmara na vida, né? Tem pés de tâmaras que levam até 100 anos para produzir. Então, como a expectativa de vida era 35, 40 anos antigamente, quando nasceu esse jargão aí de quem planta tâmaras não colhe tâmaras, a pessoa, então, plantava tâmaras sabendo que ia colher com o neto, com o bisneto, e não ele mesmo. É a ideia de planta, porque se você precisar voltar, você vai ter as tamareiras aí produzindo para te sustentar, não é? Então, o patrimônio nasce disso. A terceira vertente é a linha biológica. A linha biológica perpassa as outras duas, que é a questão da hereditariedade genética, que mostra para a gente aquela questão das reproduções das doenças, da questão da aparência física, os trejeitos, né? Às vezes a gente olha os nossos filhos e observa assim, gente, igualzinho o jeito de beber água que o meu avô tinha. E a criança nem conheceu o avô, às vezes, né? Ou então, assim, nossa, como esse menino me lembra fulano, tio fulano, né? Então, a linha biológica vem nos reportar a essa questão do nosso DNA, da nossa reprodução genética biológica. E a quarta linha é a linha do nada. É uma linha baseada no agnosticismo, onde acabou aqui. Só se nasce uma vez, só se morre uma vez, e também não tem depois. E a gente é responsável pela vida que leva. Então, com base nisso, as três primeiras linhas se intercruzam. Porque tanto a linha cristã, de origem cristã, como a linha de origem reencarnacionista, também adotam uma parcela enorme da hereditariedade. E aí, o que acontece? Sabendo de tudo isso, é criada uma cultura mais do que milenar, né? Muitos milênios de cultura, de que existe tudo isso.
E o que impacta na gente é a questão da reprodução de tudo que aconteceu com essas pessoas que não estão agora aqui na nossa vida, mas que fazem parte da nossa história de alguma forma. Muitas coisas que essas pessoas viveram impactam positivamente na gente, como a garra, a vitória, a prosperidade. Mas e quando o assunto não é esse? E quanto às traições, e quanto os desmoronamentos, as falências, e quanto às rejeições, e quanto às mudanças de lugar com fuga, né? Eu tenho estrangeiros na minha linhagem, né? Eu tenho irlandeses, tenho portugueses, tenho árabes. O quanto ingleses, americanos, quanto esse povo fugiu, perdeu suas terras, fugiu, teve que recomeçar do nada. E nesse intermédio de começar do nada, quanta coisa não aconteceu, não é? Quantas brigas de família, quantos ódios familiares, quantas brigas por patrimônio, quantas mortes por patrimônio, também tem nessa bagagem toda. E ele diz que eu e a Renata vamos falar a... Pega essa bola aí, Renata. Então, Agora é com você. a gente que tem essa veia de educadora, né, Janetinha? A gente não sabe fazer o trem sem preparar a aulinha, né? Igual a gente fazia na escolinha. Então, eu também fui, né, dar uma olhada em algumas coisas. E só complementando o que a Janete trouxe, né? Algumas culturas bem antigas falam de karma, né? Principalmente os hinduístas. E eles falam que karma é um sistema de punição e recompensa, né? Em função daquilo que você experienciou numa vida anterior. Mas existem outras culturas também muito antigas que dizem que esse karma não é em relação ao que aconteceu lá atrás numa outra vida, né? É um reflexo daquilo que você está fazendo nesta existência. Ainda que eles acreditem em reencarnação e outras vidas, mas eles acham que, olha, você está tendo aquilo daquilo que você está dando, né? E é nessa existência que você vai resolver tudo. Eu acho que é um misto dos dois, né? Tem uma pegada, sim, do que foi lá atrás, não só daquilo que diz respeito às suas atitudes nesta vida ou em outra, mas também aquilo que você traz na sua bagagem dos seus ancestrais, né? Como a Janete muito bem colocou. E aí, a gente tem os acordos ancestrais, né? E o que são esses acordos? Eu fui parar para pensar e falar, gente, mas para que é isso? Para que isso? Né? Porque acho que a grande questão que nos faz vivenciar alguma coisa de uma maneira positiva, vencer alguma coisa, nos tornarmos pessoas melhores, é o para quê, né? Porque a gente pode dar 1 milhão de explicações e em algum momento, isso vai ser útil, ok, eu vou entender as coisas, e entender Pode até muitas inventar. vezes nos ajuda. Mas se eu ficar só no porquê, eu fico lá atrás, eu fico presa lá atrás, né? Então, a grande questão é para quê, né? Para que tudo isso? E alguns acordos ancestrais, eles são feitos com o propósito de evolução, de aprendizado. Ou seja, em algum momento da minha existência, eu ou a minha ancestralidade fez um acordo de que ia passar por uma determinada situação para que eu pudesse evoluir, ou para aquela família poder evoluir. Às vezes é um acordo familiar, não é individual, né? E aí eu tenho esse acordo para que eu possa experimentar algumas coisas, passar por algumas situações e aprender com aquilo e com aquilo eu me melhorar. Ok, isso é uma das finalidades do acordo. A outra finalidade do acordo, dependendo daquilo que você acredita, é de reparação. Então, em algum momento da minha vida, eu ou a minha ancestralidade
tivemos uma atitude assim, não muito legal, né? Com outrem. E hoje eu fiz, e num determinado momento eu fiz um acordo, ou a minha família fez um acordo, de passar por determinadas situações, normalmente junto com aquela outra criaturinha com a qual eu não fui muito legal, para reparar, para consertar aquilo, para ajustar, para falar assim, ô fulano, desculpa, né? Eu não tinha muito entendimento das coisas, por isso que eu fiz aquilo, mas agora eu sou uma pessoa diferente, eu não vou fazer mais. E tô te recompensando por aquilo que eu fiz lá atrás. Essa é outra finalidade dos acordos ancestrais. E uma outra questão é a falta de conhecimento, a falta de entendimento a respeito das coisas existenciais. Então, em algum momento, na minha existência passada, por exemplo, eu posso, diante de uma ignorância, né, ignorância do saber, né, ter feito um acordo, ter dito lá no departamento de reencarnação, né, que lá em cima é tudo organizadinho, no departamento de reencarnação, ter falado assim, olha, eu me comprometo a passar por isso, por aquilo, para eu poder dar conta disso, disso, disso. Só que quando eu fiz esse acordo, eu não tinha consciência de algumas coisas. Eu não tinha entendimento sobre algumas coisas. E aí, nessa existência, eu já tenho esses entendimentos e eu vejo que aquele acordo não faz sentido. Não faz mais sentido. Né? E eu estou vivendo um acordo, eu estou vivendo uma situação que não me traz benefício. E eu não sei por quê. Né? Então, e aí, tá, diante de tudo isso, façamos o quê agora, né? Existem outros dados também, Renata, interessante, que a gente chama de acordo e que pode também ter outras conotações, não só acordo mesmo, no nível acordo. Nós temos os votos, né? Nós temos os votos, nós temos os pactos. Sim. Nós temos pactos de submissão, pacto de pobreza, voto de pobreza. Nós temos contratos. Sim. Nós temos juras. E é tão interessante que eu vi muita jura, essa encarnação minha agora, eu vi muita jura. A minha avó materna, ela é de origem libanesa, né? E ela tinha uma prática, quando ela queria afirmar algo com muita categoria, ela falava assim, por esta luz que me ilumina, eu juro isso, até a quinta geração. Então, olha, é um comando. É o comando. Pensa 5 gerações, gente. Ela, os filhos dela, os netos dela, no caso eu, os netos e os bisnetos. Para que ela jura que foi realidade para ela. Entende? Não é realidade para mim, para os filhos, para mim, para minha filha, para o meu neto. Não é realidade nossa. Porém, naquele momento, como você diz, às vezes até sem conhecimento, ou passando por uma dor, a pessoa faz uma jura. E nós também, quantas vezes a gente já virou pro namoradinho, lá de antigamente, que você achava assim, esse é o amor da minha vida. E aí o cara quer te dar um signal, né? E aí você fala assim, se eu não for sua, eu não vou ser de mais ninguém. Se você não for meu, você não vai ser de mais ninguém. Eu vou te amar para sempre. Né? Quando a gente não faz isso? Ou então, assim, existe juro, amor eterno. São juras. Tudo isso é comando. E comando feito, ele vira realidade. Porque o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. E a gente vive perpassado pelo tempo. Mas o nosso espírito é atemporal. Então, quando a gente retorna, a gente está com aquilo lá marcadinho, feito, eu vou amar fulano para sempre. Nós temos alguns formatos de acordo que a gente chama de estigma. Estigmas familiares. Estigma da mulher guerreira. Se eu sou de uma família de guerreiras, o
O que que uma família de guerreiras faz? Guerra. Então, a vida dessas mulheres tem que ser turbulenta, sim, porque ela é uma guerreira. E hoje, no século XXI, a gente produz guerra para a gente guerrear. Quantas vezes eu já disse assim, olha, Renata, eu mato um leão por dia e ainda deixo um amarrado para amanhã. Você já deve ter dito isso também, não é? Você é uma heroína, eu sou uma heroína, eu sou uma guerreira. Às vezes, seus familiares dizem, quem é você? Falando, você para mim é uma referência, você para mim é uma heroína. Agora eu digo assim, estou fora. Não quero. Não quero. Exatamente. Então, tudo isso faz parte de pacto. Tudo isso faz parte de acordo transcendental, ancestral. Feitos pelos nossos ancestrais mesmo, ou feitos por nós mesmos atrás e até nessa vida. E a gente vem reafirmando isso, produzindo nosso desejo. Agora, qual é o caso? Como se livrar disso? Antes da gente falar de como se livrar disso, Janete, deixa eu só contar um negócio aqui. Esse negócio de estigma é muito... É pesado, né? E é um outro assunto grave, né? Até que a gente se dê conta disso, rapaz, a gente corta um dobrado para tentar entender o babado e não consegue. Então, assim... Não é? A minha família, eu tenho origem espanhola, né? Que o povo que gosta de brigar, que é uma beleza. Eu tenho origem portuguesa, eu tenho origem de índios, eu tenho origem de negros, enfim, uma salada. Uma salada mista, né? E a minha família de origem portuguesa tem muitos representantes da Igreja Católica, né? Então, tem padres, tem freiras, né? E eles tinham um estigma de que mulher que sorri, que dá gargalhada, que sai rindo nas fotos, é puta. Né? Lascou! Aí, como é que faz? Pensa bem, vai vendo. Aí, como é que você faz? Porque eu sou uma pessoa que eu não sei rir baixo. Aliás, eu não sei nem rir baixo, nem falar baixo. Aí, você imagina... Você imagina esse ser humano rindo, falando com os braços, e não sei o quê, e papapá, e vamos pra festa, e rarará, e lalala, num ambiente como esse. E aí, de repente, existia internamente uma sensação de um sentimento de culpa por ser feliz. Por ser diferente. Por ser diferente. Então, assim, ser feliz começou a fazer uma associação assim, ser feliz não é nem ser feliz. Manifestar felicidade e alegria não é algo legal. Não é. Aí, bom, depois do Enneagrama, né, que eu fiquei sabendo qual é o meu... Bom, já fui sabendo qual era o meu tipo, mas enfim. Que eu fiquei sabendo como é que o meu tipo funciona, qual é o mecanismo de defesa do meu tipo. E eu falei, opa, peraí. O trem potencializou um negócio que já não era bom, gente. Né? E aí você vai começando a perceber aonde que a coisa pega, por que pega, e como é que você faz para se desvencilhar disso, né? Então, hoje, você não gosta da minha risada, azar o seu, né? Sinto muitíssimo, mas a gente vai continuar dando risada, né? Mas, assim, durante um bom tempo, isso passou a ser um problema, porque aí você fala, pô, mas eu quero ser feliz, mas eu me sinto culpada porque eu sou feliz, e as pessoas
não entendem por que, que eu não estou feliz e exige uma série de situações, uma série de cobranças. É muito doido, né? E só quando a gente entende como é que tudo isso funciona, só quando a gente entende qual é a mecânica disso tudo, é que a gente tem condições de falar assim, opa, peraí, e fazer as escolhas. Você pode continuar vivendo esse estigma se você quiser. Mas você pode Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave que vai nortear a nossa conversa de agora em diante. A possibilidade de fazer escolhas. Sim. Porque, assim, uma palavra que pesa muito quando a gente trabalha todos esses temas é a questão da honra. A questão de honrar pai e mãe, honrar a ancestralidade, honrar a história da nossa família, honrar as dores que eles fizeram, né? Agora, há uma incompreensão sobre a palavra honrar. Porque a palavra honrar não significa pegar tudo aquilo e continuar reproduzindo. Essa é a escolha que eu posso fazer. Eu posso dizer muito bem, tudo isso aconteceu sim. Minha família saiu fugida do Egito assim assado, foi escravizada, vários dos meus parentes tiveram ferros marcando o rosto. Eu tive isso, eu vivi assado porque fulano traiu minha família assim, porque... Agora, eu não preciso, para honrar isso, voltar a viver isso. Essa é a questão da escolha. Eu penso que a gente pode, por sapiência até, parar em nós, porque a reprodução ancestral é tão séria que se eu que estou agora no meu direito dever de construir a minha vida, e eu, por exemplo, eu pari, eu tenho uma filha, quer dizer, a minha família tem continuidade a partir de mim, eu posso parar este processo. Alguém aqui falou sobre constelação sistêmica, né? Que não é o que eu vou falar a constelação é um meio muito eficiente. Isso, é um meio eficiente, mas não é o que a gente vai abordar hoje, né? Não. Mas na constelação, por exemplo, sistêmica, você vai resolvendo nós de carocinhos e carocinhos, e você tem uma infinidade de coisas para trabalhar que, se bobear, você não acaba nunca. Não é? E você pode reprogramar e pode dar um basta. Como o tempo não existe, na Terra nós temos essa condição temporal de manhã, de tarde, de noite, meia-noite, 1h da manhã, 19h19, que é a hora da live. Mas a gente sabe que a condição temporal, ela tem um estudo aí específico sobre a inexistência do tempo. Então eu posso sim sentir o meu futuro e o meu passado, mesmo estando vivendo no agora. Eu posso ir lá a X ancestralidades atrás, X para frente e cortar isso. As ferramentas são várias ferramentas. No Theta Healing mesmo, várias vezes eu me peguei comandando com meus clientes até 23 gerações para trás e até 7 gerações para frente. Então, pensa o tamanho da mágica disso. Então, vamos às ferramentas ou ainda tem mais algum caso? Não, vamos. Bom. Porque, assim, 1 hora passa rápido, né? Aí a Helena tá assim, como quebrar a força de uma ancestralidade? A força da ancestralidade, a Helena, está em você agora. Você tem toda a força da ancestralidade da sua história. É você que tem. Você é a bola da vez. O relevo que você dá ao que aconteceu e ao que está acontecendo está nas suas mãos. Entende? Essa é a grande cereja do bolo, a grande virada da coisa. É que você não depende do que aconteceu. Você só depende do seu agora. Agora. Você pode escolher o quê? Revogar, retratar, rescindir, todos esses verbos. Gente, você sabe o que é isso? É igualzinho na justiça. Você herda aí um tanto de contrato de venda, de compra, de não sei o que, e você chama um advogado.
no caso da ancestralidade, você chama um terapeuta, que vai ser seu advogado, para analisar a papelada, e aí você vai observar o que você tem que fazer com aquelas papeladas todas. Então, esse acordo eu não quero, esse aqui eu quero refazer, esse aqui eu quero dar fim, esse aqui já está prescrito, ó, acabou. Entende? É a mesma coisa, mas é agora. A escolha é de quem está vivo agora. Eu posso agora dizer, não brigo mais com ninguém. Ah, Deus, tia fulano, tia cicrano, tio Beltrano, irmão Beltrano, irmão cicrano, que estão comendo meu juízo por causa daquele pedaço de terra assim, assim. Acabou agora. Exatamente. É assim que funciona. Vamos Mas falar vamos ver ferramenta. Renata, você primeiro. Das técnicas, que aí eu acho que vai ficando mais fácil até de entender, né? Isso. Você primeiro. Com a quebra de contratos, ou votos, ou estigmas, enfim, eu tô falando de acordos ancestrais, mas é travado, mas vamos lá. Voltou. Então, assim, quando eu falo acordos ancestrais, por favor, entendam que dentro de acordos eu estou botando tudo. Estigma, voto, contrato, tá tudo junto, tá? Só para facilitar para a gente não ficar falando toda hora repetindo as mesmas coisas. Então, assim, como que eu trabalho a quebra de acordos ancestrais, a ressignificação, a retratação, a transmutação, né, desses acordos. Eu uso 3 técnicas que muitas vezes eu junto as 3, né? Porque para que eu vou usar só uma? Então, quais são as técnicas? Eu uso a SELC. A SELC é uma chave estelar universal quântica que eu trabalho a integração de todos os corpos, físico, mental, emocional e espiritual. E como ela é quântica, eu não tenho a questão do tempo como uma barreira, mas sim como um suporte que me ajuda a fazer essa trajetória de passado, presente e futuro muito rápido, né? Então, eu consigo, por exemplo, reintegrar uma pessoa em 3 minutos. Coisa que a gente demora na terapia para fazer 2 anos. E para que eu vou conseguir? E para que eu vou expor a pessoa a um sofrimento, a uma postergação de algo por 2 anos, sendo que eu posso fazer em 3 minutos? Qual é a necessidade disso, né? E aí, com a SELC, a gente tem alguns códigos de desbloqueio. E aí, com esses códigos de desbloqueio, a gente vai fazendo um trabalho de regressão, vai até onde a coisa está pegando e desbloqueia, pronto, tchau, adeus, até logo, vida que segue, seja feliz, meu amor, vai na luz. A outra técnica que eu uso, e que eu normalmente uso junto com a SELC, são as mesas radiônicas, né? Porque a mesa radiônica eu tenho como fazer uma medição do que está acontecendo, onde que está acontecendo, como é que o bicho está pegando. E enviar a energia de reparação para aquela situação. Eu trabalho especificamente com a mesa de Ganesha, porque aí a gente foca mais na questão da prosperidade, e com a mesa de São Miguel Arcanjo, que é só o cara, né? São Miguel Arcanjo, aliás, para os íntimos como eu, Miguelito. E trabalho na linha de Saint Germain, a queima de karma, que é um trabalho que faz na linha de Saint Germain. Eu gosto desse da linha de Saint Germain, porque assim, aqueles que porventura você não conseguir trabalhar, porque você ainda não teve entendimento, porque você ainda não está pronto, seja a razão que for, você, tudo bem, você não consegue retirar, mas você transmuta. Minimamente você transmuta, né? Então, assim,
Como que eu trabalho essas coisas? Depende. Tem gente que chega que eu falo, gente, vamos jogar tudo no caldeirão, mexer, ferver e vamos usar os três de uma vez? Vamos. Tem gente que eu vejo que, olha, um vai ser suficiente ou só vai dar conta de um. Porque o que precisa ser muito bem esclarecido, né, Janete? Eu acho que você passa por isso também. Hipócrates dizia o seguinte: antes de curar alguém, pergunte se ela está a fim de ser curada. Exatamente. Já ia colocar esse. Então, assim, Já estava muitas pessoas. para falar isso. Eu li. Muitas pessoas procuram a gente, né? Querendo transferir para a gente a responsabilidade pelo seu processo. E como a Janete falou, nós funcionamos como terapeutas, ou como advogadas, ou como consultoras. Então, qual que é o nosso papel? Pegar toda aquela bagunça, organizar e falar assim para a criatura: ó, tem isso, 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 isso. Dá para fazer isso, isso, isso e isso. 80% é você, 20% sou eu. Você quer? Mas quanto quer? Porque eu observo também, sabe, que a conveniência humana, o que me convém, o que não convém, pesa muito durante dar certo ou não uma questão dessa. Por quê? Porque muitos humanos ainda estão vivendo sob a égide do vício emocional. E o vício emocional é vício igual vício de cocaína, igual vício de qualquer droga. Você abrir mão do vício é muito sério. Recentemente, eu trabalhei uma questão com uma cliente aqui e a questão foi profundíssima, a sessão foi incrível. E no outro dia ela me ligou, eu estou me sentindo vazia. Falei, meu bem, mas nós retiramos cacaraca aí de balde, foi caminhão e caminhão de coisas do passado que saiu de mudança, de móvel velho. Por que você não levanta agora e vai planejar a sua vida? Então, na verdade, ela reimplantou parte daquilo porque ela não sabe viver sem aquela dor. Então, é isso mesmo, Renata. Antes da gente fazer um negócio desse, a pessoa tem que estar muito pronta para realmente dar um passo à frente. E Zete está aqui dizendo que a mesa alquímica de Saint-Germain é top. Todas essas terapias são extremamente efetivas. A baixa efetividade acontece quando a pessoa quer só por cima. Ela quer convenientemente. E tem gente que ainda vira que eu já tentei de tudo. Quando alguém chega aqui no meu consultório e fala, já tentei de tudo, eu fico com o pé atrás. Porque se ela já tentou de tudo e ainda está aqui buscando mais, é porque realmente ela ainda não está preparada para vivenciar uma cura. Porque a pessoa que se cura, ela é empoderada. A fala do outro não importa, as convenções do outro não importam, e ela consegue seguir. Mas e quem ainda gosta de sofrer? Aí é um problema. Eu vou um pouquinho além, Janete, porque assim, às vezes não é só uma questão de ter apego ao sofrimento. Tem isso também. Tem gente que não estiver sofrendo não está feliz. Mas a questão também é o seguinte, na psicologia, principalmente na psicologia comportamental, a gente diz o seguinte, que todo comportamento tem uma função, né? E isso é estendido a outras coisas, né? Então, assim, uma pessoa que, por exemplo, vive para resolver problemas, essa é a única função da pessoa naquela estrutura familiar, se ela deixa de ter problemas, qual vai ser a função dela naquela família? É o ganho secundário, né? É o ganho secundário. Entendeu? Então, enquanto ela não tiver encontrado uma outra função naquela estrutura familiar, ela dificilmente vai conseguir se libertar dessa função de
de resolvedor de problemas, sem que isso cause algum desconforto assim, mais comprometedor, né? Então, assim, tem um apego, sim, a sofrimento e a dor, que algumas pessoas, meu amor, eu juro que eu não entendo. Entender eu entendo, mas enfim, né? Mas tem também a questão da função, né? E por isso que é tão importante a gente É. saber qual é o nosso valor, quais são os nossos valores, os nossos princípios e o nosso papel, né, dentro daquele meio que a gente está inserido, né? Que isso nos dá insumo, inclusive, para reorganizar as nossas funções, os nossos papéis, né? E isso é em Mas todos os sentidos. Eu vivi a tudo. experiência com um moço que tinha um problema na perna e um câncer ósseo no fêmur. E aí, trabalhando com ele, eu uso Theta Healing e processos Access, né? Também no Aham. meio de um processo Access, ele descobriu o que gerava esse tumor reincidente no fêmur dele. E aí eu perguntei se ele queria se ressignificar, ele disse que sim. E aí nós descriamos as células doentes, recriamos as células novas, né? Porque isso é possível com comandos. Ele foi aceitando tudo e foi sendo feito, foi sendo. Eu sei que meses depois ele foi fazer o retorno médico, o tumor tinha diminuído em 80%. E o médico perguntou o que ele tinha feito. E aí ele disse que tinha feito terapia. E aí o médico falou, então retorne, continue a terapia. E aí continuamos e tal. A perna dele continuou menor um pouco, porque já tinha perdido, né, pedaço de osso, mas o câncer foi solucionado, etc. Porém, o que acontece? Ficando são, ele perdeu o INSS. E aí ele recriou o problema na outra perna. Olha como a gente às vezes funciona, sabe? Então nós É. temos que observar exatamente o que a Renata colocou. Isso, Renata, eu dou o nome de conveniência, é nosso lado conveniente. Porque me convém o que eu estou vivendo. Eu quero mesmo, eu estou pronta mesmo para virar essa página e começar algo completamente novo, um caminho novo, com tudo novo. Aí eu tenho que basilar, porque também não é fácil começar outra coisa se eu tenho um significado por trás. Porque aí você vai ao terapeuta, o terapeuta faz o trabalho, ressignifica e você recria. Por conveniência. Enfim, Janete trabalha com o Theta Healing, que eu conheço e adoro, e com a barra de Axis, que eu também conheço e adoro. E são duas técnicas que, apesar de eu gostar muito, eu nunca quis fazer a formação, porque eu falava assim, não, gente, eu preciso ter alguma coisa para eu ser atendida. Eu acompanho demais. Para eu poder ser atendida, entendeu? Então, Janetinha, assim, fala um pouquinho de como é que essas técnicas funcionam, porque aí a gente fica com um arcabouço de possibilidades bem grande. Bem grande, né? Em relação às barras, é muito interessante, a gente chama de um sistema, a gente não chama, não conota a barra como terapia, você sabe, né? A barra, Uhum. ela traz técnicas de mudança de comportamento e de vida através da escolha. Por isso que eu sempre falo de escolha. E a técnica das barras, não só a aplicação, como a forma com que eu saio escolhendo e como eu vou fazendo a redimensão da minha vida através das perguntas, através né, da mudança da minha sintonia da vibracional, a gente chama de técnicas não invasivas. Nas barras, não necessariamente você volta ao momento conflituoso, você acessa a vida passada, não necessariamente você revive aquela dor para ressignificar. Então, é um processo natural e rápido, muito rápido. Agora, o que eu tenho percebido é que as pessoas que acessam as barras não colocam em prática. Então, se não colocar em prática, meu amor, não vai funcionar. É a mesma coisa você fazer uma faculdade de Direito e não partir para a prática. Você não vai advogar. É a mesma coisa. O Theta é um pouco diferente. Os recursos Theta
você entra na onda teta, a mente fica um pouquinho amortizada, mas você escuta normalmente, você vê novamente, normalmente, né? Mas a concentração aumenta muito, o foco aumenta muito. E aí você pode, sim, se deslocar no tempo em teta, para o futuro e para o passado. Então, é comum, estando em onda teta, você acessar arquivos muito profundos, arquivos que você nem se lembrava. A Ilana comentou que ela fez uma sessão comigo aqui, e o que eu usei com ela foi o teta. Então, ela acessou momentos cruciais em que algo aconteceu e aquele algo é ressignificado ali. Então, naquele momento, se a pessoa tiver com o corpo dela preparado para viver novos momentos, retirar e viver conseguir viver sem aquilo, você pode tanto retirar informação como baixar downloads. Então, é uma técnica riquíssima e fantástica. Por exemplo, eu tenho sensação de rejeição e eu me apego a essa rejeição. Tudo quanto a explicação que eu dou na minha vida é por causa dessa rejeição. Então, eu me apeguei a ela. Essa rejeição é importante para mim, para eu justificar um monte de coisa. Então, aí eu posso ensinar o sistema a partir do Criador, porque tudo é feito a partir do 7º plano de existência, né? Então, eu posso comandar. Você permite que seja baixado um download? Eu sei viver sem essa mágoa, eu sei viver sem essa rejeição. Eu gosto de viver sem rejeição, eu aceito viver sem essa mágoa e sem essa rejeição. E aquele download para ensinar o seu sistema a viver sem aquilo. É possível. Então, são técnicas, assim, todas elas, a mesa alquímica, a mesa de Saint-Germain, o teto, todas as técnicas são formatos diferentes que estão disponíveis para aqueles formatos que eu preciso, que às vezes eu não vou conseguir rever aquela situação. Então, eu uso barras, porque é não invasivo. Eu tive um cliente que eu brincava que eu fazia sessão band-aid, porque ele não se permitia aprofundar. Quando chegava casos de pai e mãe, ele não permitia aprofundar. Então, nossas sessões eram band-aid. Depois que veio as barras, aí eu passei a tratar ele com barras, pronto. Não precisa acessar mais nada. A pessoa deita na maca, você acessa, ok. Já tem pessoas que não dão conta de ficar esperando o tempo passar, querem ir lá e tirar com a mão, sentir a vibração no corpo da retirada daquele sentimento. Entende? Então, são técnicas variadas para que as pessoas possam acessar da melhor forma para elas. Então, qual é a melhor técnica? É aquela que te faz bem. Exatamente. É aquela que fica com você. É aquela que vai levar você ao seu objetivo, não é? Exatamente. Eu tinha um professor na faculdade de psicologia e ele falava assim: quando o paciente quer de verdade se livrar daquele problema, ver aquela história, até um terapeuta mediano consegue ajudar, né? Então, assim, é a história do 80%, 80-20, né? 80% é o seu comprometimento com a sua cura. E Jesus já dizia. É isso mesmo. É isso mesmo. E Renata, deixa eu te contar um caso, que já são 20h17, faltam 2 minutos para o nosso horário acabar. Não falei que ia acabar rápido? De dor, em momentos de confusão, de conflito, a gente precisa de alguém fora, né? Mas tá tudo lá dentro. E eu sempre procuro, Janete, acho que você também, que a gente não gosta de ninguém dependendo da gente, de ninguém colado, assim, né? Não. A gente fica... o meu trabalho, eu faço ele de uma forma que eu consiga instrumentalizar a pessoa para que ela adicione nela os recursos para poder se autocurar, sem que ela fique dependendo de mim. É isso mesmo. É isso mesmo, é exatamente isso. E eu falei aqui, mas você não estava ouvindo porque estava um pouco travado. Falta 1 minuto para o nosso horário acabar.
Ô, gente, Como é passado. isso? Agora que a conversa ficou boa, né? Pois é. Então, de repente, a gente faz mais outra live depois. De repente, a gente até faz uma aplicação aqui com uma ancestralidade de grupo. Como é que seria isso Ótimo, para você? A gente faz, né? A gente ótimo. faz algo que seja da humanidade, que possa todo o grupo trabalhar uma questão, né? Claro. E aí a gente faz ao vivo e a cores. Como seria isso? Ótimo. Bora pensar nisso? O que Bora. vocês acham, pessoal? Vai ser Então, bom, ao já vivo e a cores, foi. não é? É ótimo. Eu Vai ser acho que vai dar muito maravilhoso, Janetinha. amor, Bom, tá todo mundo amando. antes que o Instagram derrube a gente, eu quero primeiramente agradecer muito a Deus, os nossos mentores, né? Pela oportunidade, enfim, por tudo que está acontecendo nesse momento na minha vida, na vida da Janete, que eu sei que também está top. E agradecer muito, Janete, muito, muito você ter aceitado o meu convite para a gente fazer esse trabalho juntos. Eu adoro você e tô morrendo de Eu saudade. A também. gente tem que aglomerar de novo. Qualquer hora eu vou aí tomar um café com você, Wilson, né? Tomar vacina e aglomerar. Que a gente junta a Rogéria também. E aí a Isso. gente toma um café e atualiza a fofoca. Tá bom? Então, Ótimo. gente, muito obrigada por todos que Gente, estão olha, aqui. isso, agradecer todo mundo que veio para cá, que está gostando. Gente, olha, como vocês são importantes para a gente, sabia? É um novo jeito de trabalhar que nós achamos, que nós descobrimos. É um novo jeito de estar perto e agora sem limite, sem fronteira. Então, quando vocês se fazem presentes, quando vocês comentam, quando vocês falam, quando vocês marcam, quando vocês botam esses coraçõezinhos para é como se vocês estivessem nos abraçando, como se vocês estivessem referendando o nosso fazer. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente, olha, eu agradeço muito todo esse pessoal de Renata que está aqui, todo esse pessoal meu que está aqui. E agora a gente é um só, a gente está tudo junto e misturado, né, Renata? Opa! Também adoro você. Agradeço você, Renata, por essa ideia. Gente, a ideia foi dela, viu? A ideia foi dela. Maravilhosa ideia. Delícia. E eu estou aqui, ó, achando que esse negócio vai render. Menina, esse negócio vai dar muito pano para manga, se Deus quiser. Vai dar muito Tomara, pano. né? Dois seres afoguetados juntos, já pensou? Já pensou? Ó, desejo para vocês uma excelente semana de carnaval, restinho aí de carnaval. Quem for descansar até domingo, quem tiver de folga aí até domingo, aproveita. Quem não tiver, excelente trabalho. E a gente vai marcar para fazer. Eu gostei dessa ideia, Janete. A gente vai fazer alguma coisa ainda, né? Assim, nós vamos fazer uma. E essa live vai ficar gravada. E aí vocês podem assistir de novo, pode compartilhar com pessoas que não assistirem. E ó, vamos fazer essa onda girar. Vamos fazer essa onda aí, ó, propagar mundo afora. Não é? E aí, quando a gente tiver com a nossa ideia pronta, a gente vai avisar, né, Renata? Com certeza. E ninguém pode perder, hein, gente? Não. Ninguém pode A gente perder. só pode aumentar, perder não. Isso, aí vocês já têm uma noção, aí vocês trazem mais 5, cada um vai ficar top. Gente, muito obrigada. Janete, gratidão, gratidão, gratidão pelo Gratidão, querida. Deus que há em mim. Honra o Deus que há em você. Graças a Deus, gratidão. Um beijo para vocês todos. Beijo, Janetinha. Manda um beijo pro seu Wilson. E a gente vai se falando. Obrigada. Beijos, beijos, beijos. Beijo, beijo para os seus bebês também. Obrigada, amor.